paz de Cristo. A palavra que eu gostaria de compartilhar com todos vocês que estão me assistindo, se encontra na carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quando Paulo escreveu esse texto aos Efésios, Paulo claramente estava orientando a todos os filhos que tivessem uma boa conduta com seus pais. É importante a gente saber que Paulo, ele era já convertido, cristão, já havia tido um encontro com Cristo lá em Atos capítulo 9, e logo em seguida ele começa a evangelizar a outros povos para que todos pudessem conhecer a Cristo. Antes da conversão de Paulo, ele era um fariseu, e diga-se de passagem, um fariseu muito conservador, muito ortodoxo, onde procurava cumprir todas as leis de uma forma maestral. E como Paulo ele era fariseu, ele tinha na sua mente todas as leis escritas por Moisés e todos os mandamentos. Afinal, ele foi orientado, foi ensinado por Gamaliel, um dos líderes religiosos de grande nome na época de Paulo. Então, quando Paulo ele dá essas ordenanças para a igreja de Éfeso, ele automaticamente estava em sua mente, em seu coração, alguns pensamentos do povo judeu. Se a gente lembrar de uma das ordenanças, de uma das leis de Moisés, nós percebemos que lá em Deuteronômio capítulo 21, entre os versículos 18 e 21, lá nós vemos que os filhos eram obrigados, não só orientados, eles deveriam respeitar e honrar seus pais. E lá nesse texto de Deuteronômio capítulo 21, diz que todo filho que fosse desobediente e após ser castigado pelo seu pai e pela sua mãe, se ainda assim continuasse a desobedecê-los, os pais deveriam levá-los, ou seja, levar os filhos até os anciãos da cidade. Os anciãos, eles deveriam julgar esses filhos, e fora da cidade eles seriam mortos por conta da desobediência contra seus pais. Então, quando Paulo está dizendo aqui: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e dá sequência no versículo 3 dizendo: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Paulo ele está dizendo, não está dizendo primeiramente que, olha, honre seus pais, honre seu pai e a sua mãe, e você vai ter a vida muito longa. Não, ele está dizendo: olha, nas leis de Moisés, lá no Antigo Testamento, lá quando Moisés tirou o povo do Egito e Deus deu as ordenanças a Moisés, aqueles filhos que desobedecessem de seus pais seriam mortos. Então, praticamente a mente de Paulo está dizendo: para que vocês não morram, para que vocês não sejam punidos, honrem seus pais. É claro que na Bíblia nós não veremos exemplos de pais que levaram seus filhos e eles foram mortos. Nós não veremos relatos como esse. Mas
Paulo está dizendo que os filhos devem honrar os seus pais. E no Evangelho de Mateus, capítulo 15, o evangelista ali, Mateus, ele diz o seguinte: o apóstolo de Cristo, ele fala que quando Jesus estava sendo indagado pelos religiosos da sua época, Jesus também, em contrapartida, questiona aqueles religiosos, dizendo: vocês querem cumprir a lei tudo de maneira correta, mas vocês transgridem a lei também. Porque a partir do momento que vocês abandonam seus pais e não querem ajudar o seu pai e a sua mãe, e dizem que aquilo que você possui em suas mãos é algo consagrado ao Senhor, quando na verdade não é, vocês também estão transgredindo a lei. Eu não estou transgredindo a lei, vocês estão transgredindo. Vocês estão desobedecendo a lei. Então, o povo judeu, de certa forma, em alguns aspectos, deixavam de assistir os seus pais, de ajudar os seus pais. E sabemos que não há coisa mais, não proveitosa, mas algo que enche o coração, não somente proveitosa, mas que enche o coração do pai e da mãe, é saber que o seu filho, a sua filha, de alguma forma está retribuindo tudo aquilo que eles fizeram pelo determinado filho, pela determinada filha. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, para mim, para todos que estão assistindo: será que de fato nós estamos honrando nosso pai e a nossa mãe? Será que de alguma forma a gente nós temos nos esforçado para não só assisti-los, mas nos esforçarmos de alguma forma para que eles sejam ajudados caso necessitem? É de entristecer o coração as oportunidades que eu tenho juntamente com a minha esposa, quando nós temos a oportunidade de visitarmos, fazer capelania em um determinado asilo. E quando nós chegamos lá, são inúmeros idosos, idosas, literalmente abandonados e abandonadas por seus familiares. E quando chega alguém para visitá-los, eles se enchem de alegria, porque enquanto eles se esforçaram, grande parte, se esforçaram a vida toda para criar seus filhos, suas filhas, no final da vida, quando eles deveriam ser retribuídos por todos os seus esforços, eles são abandonados em asilos, em casas de repouso, e loucas para conversar com alguém, apenas para falar. E quando nós vamos lá, nós mais ouvimos do que falamos. E as oportunidades que nós temos de falar, nós compartilhamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Além de compartilhar o Evangelho, nós oramos por eles também. Será que você que está me assistindo, você tem investido tempo no relacionamento com seu pai e com sua mãe? De repente você não tem, ou talvez nem o seu pai nem sua mãe presente aqui na terra mais. Ou quem sabe você não tem nenhum dos dois. Mas saiba que você tem um Deus que criou os céus e a terra, que olha por você. Um Pai celestial. Um Pai que jamais vai te abandonar. E da mesma forma, talvez Deus não espera que você retribua, mas o mínimo que podemos,
que podemos fazer é retribuir a Deus o carinho que Ele nos dá. E você que tem a oportunidade de retribuir para o seu pai, para sua mãe, retribua. Não meça esforços. Invista tempo para conversar com eles. Não seja um filho desobediente. Ninguém vai te apedrejar fora da cidade, ninguém vai te matar. Até então, por quê? Qual é o pai, qual é a mãe que quer que seu filho se dê mal? Então aproveite o momento, aproveite a oportunidade que Deus te concede para falar o quanto você ama o seu pai, o quanto você ama a sua mãe. Se necessário for, estenda as mãos para ajudá-los também, da forma que você puder. E não meça esforço de maneira alguma mesmo. Não faça como Jesus descreveu lá em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 4, 5, 6, por ali, onde aquelas pessoas poderiam ajudar os seus pais e não ajudavam, porque dizia que aquilo que eles possuíam já estava consagrado para Deus, quando na verdade não estava, porque simplesmente eles tinham um sentimento egoísta e avarento, onde possuíam condições, mas se negavam a ajudar os próprios pais. Reconhecer os esforços que seus pais fizeram por você é uma das coisas que enchem o coração de Deus de alegria. E automaticamente, amanhã, e o amanhã que eu digo é num futuro talvez próximo ou um pouco distante, você também vai ser pai, você também vai ser mãe. Será que de alguma forma, qual seria a retribuição que você pode esperar do seu filho ou da sua filha? Mas que você possa se apegar à palavra de Deus e que a palavra de Deus possa te dar direção no dia de hoje, quando você está assistindo esse vídeo, e você possa refletir nessas questões de relacionamentos, nas questões relacionais entre pais e filhos, filhos e pais. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus Cristo. E como sempre, quero te pedir, se você foi abençoado por esse vídeo, se essa palavra de alguma forma falou com você, deixe o seu like no nosso vídeo. Se você quiser também, deixe o seu comentário, né, sobre o que você achou da ministração, se Deus falou com você através da palavra dele. E compartilhe com quantas pessoas você puder. Compartilhe em grupos de WhatsApp ou em outras redes sociais. Vamos fazer com que a palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, possa chegar a mais pessoas possíveis. E através das nossas vidas, compartilhando, ela pode chegar em lugares que de repente nem eu e nem você podemos chegar pessoalmente. Então, seja instrumento de Deus também, disseminando, espalhando, distribuindo a palavra de Deus com quem você puder. Que Deus os abençoe e não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal.